Bom, eu já tive sonhos e mais sonhos que se cumpriram e me deram muito medo. Eu vou contar alguns, que num vídeo só não dá para contar todos, mas vou contar alguns aqui hoje. Bom, este foi um sonho ruim, muito ruim. Eu que conheço São Paulo só de passagem, quero dizer, mal conheço, né? Porque ir lá, por umas 2 vezes, ficar uns 15 dias, não é conhecer. Então, eu não sei identificar ruas, nem bairros, nada, né? Mas eu tive um sonho que eu estava lá. E eu estava numa esquina de uma rua e li a placa do bairro e o nome daquela rua. Eu vi uma esquina e quando eu vinha do lado da frente uma moça clara, bonita, simpática, gordinha, bem cheinha, de cabelos longos e louros assim pesados, né, compridos. Então, ela vinha e quando ela chegou nessa esquina, vinha um homem que a pegou e, e fez muita maldade com ela. A estrupou e a matou com um pedaço de madeira e a perfurou. E eu olhava e chorava no sonho, espantada por aquela atrocidade. E eu acordei sobressaltada, eu orei e chorei muito. Mas não fiz nada, porque eu estou aqui tão longe, nada conheço lá em outro estado, né? Passado uns 15 dias, eu fui passear num determinado lugar e o filho dessa senhora chegou de São Paulo. Depois que ele cumprimentou todos, ele falou: Nossa, eu estou assustado com o acontecimento lá na minha rua. Aí a mãe dele perguntou o que foi. Falou: Aconteceu uma coisa com aquela moça, mãe, aquela que ia todo dia que chegava do trabalho, ia fazer compra lá na frente, passava lá na esquina. Aí ela falou: Não, eu não estou lembrada, quem é? Aí ele falou: Mãe, aquela branquinha, gordinha, de coxas grossas, cabelos grandes e lisos. Aquela, mãe, todo dia depois do trabalho ela passava por ali, naquela esquina, perto da nossa casa, aqui, né? Eu arrepiei toda, falei: Meu Deus, meu Deus. Eu vi essa placa, vi esse lugar e vi essa moça num sonho, foi ela. Aí ele começou a contar e eu calada ouvindo. A senhora nem imagina o que fizeram com ela. E foi falando tudo que acontecia no sonho, falou tudo, tudo igualzinho eu sonhei. Aí eu nada falei, mas meu coração fica triste até hoje. Porque eu penso que se eu tivesse feito alguma coisa, mas como? Eu não sei. Eu tinha sonhado aquilo 15 dias antes do acontecido. Mas aqui, no interior das Minas Gerais, como? Então, que Deus me perdoe. Não sei o que dizer sobre isso. Outra vez foi quando sonhei com um homem que matou a esposa. E eu cheguei num irmão de igreja, que era médico. Falei para ele o sonho e falei: Olha, nesse momento a moça está viva, precisa dos seus cuidados, mas eu não tenho nada mais a fazer, somente orar e falar da palavra de Deus para esse homem. Mas ele não se importou, não deu muita importância ao que eu falei, continuou com outros assuntos, né, como se não estivesse acreditando, e eu, né, fiquei quieta na minha, não sabia o que dizer, né. Sabe como é que é? A gente não tem grande força para essas coisas, não tem experiências mesmo. Aí,
não é que, passados uns 2 dias, não começou o boato de que aquela mulher do meu sonho sumiu, fugiu de casa, disse que tinha fugido com outro homem. E, passados uns dias, o pessoal começou a achar estranho, porque ela deixou filho para trás e eu com aquilo guardado dentro de mim que eu sonhei. Passaram bem mais uns dias, choveu, e a terra escorreu e apareceu um pedaço do corpo da moça. Foi aí que descobriram que alguém assassinou, e eu sabia quem era. Confiei a 2 pessoas que pedi segredo e falei, olha, enquanto tinha jeito de fazer alguma coisa, eu não tive como fazer nada, agora boca fechada. Aí, passados uns dias, olha o marido confessando, igualzinho como eu sonhei. Ele, com ciúmes dela, atirou e ela foi na parte, para amanhecer no dia. E eu sabia que ela demorou um pouco a morrer por causa do sonho, que tinha como ainda um médico socorrer e fazer alguma coisa, porque no sonho foi assim. Mas acontece que, como sempre, a fraqueza da gente, a gente não saber o que faz, a gente entrega para Deus, né? E Deus me perdoe, Deus nos perdoe, porque o ser humano é fraco, ele não sabe todas as coisas e tem medo também de distorcer sonhos, de também falar aquilo que não é, né? E a gente tem aquela insegurança, Então eu estou passando só minhas experiências, né? Porque às vezes tem alguém mais forte que eu que tem o sonho e ainda resta, dá tempo ainda de fazer alguma coisa e tem como fazer, né? Então, mas outra vez também eu estava no Nordeste e lá mesmo, como eu tinha visto o mar, eu tive dúvida, porque eu sonhei com uma grande catástrofe. Carros voavam como carrinhos de brinquedo, navios, casas sendo destruídas, gente sendo levadas pelo mar e, e muitas outras coisas, e que levaram muita gente, muitos ficaram desabrigados. Recordei falando com uma senhora evangélica, né? E completei assim, eu acho que é porque eu vi o mar e eu tô assim, né? Às vezes eu fiquei com isso na cabeça, com a grandeza do mar. E ela falou, de repente, ela falou assim, mas você não reconhece que isso é uma revelação? Eu falei, eu sei que existe a revelação, já tive várias revelações, mas eu não tenho certeza. Ela falou, preste atenção, tomara que não seja aqui, e tomara que não seja em lugar algum, vamos colocar no grupo de oração e de senhoras e vamos orar. Bom, oramos durante o tempo que eu estava lá e eu vim embora, né? Quando eu cheguei aqui, já uns 15 dias depois deste sonho, olha a catástrofe que houve. O tsunami de 2004, com 10 metros de altura, atingindo a Indonésia, Sri Lanka, Índia, né? Em Tamil Nadu, né? Tailândia, Maldívias. E mais de 1.000 pessoas feridas, e mais de 200 mortos, e mais de que ficaram ilhados e perdidos, e nos escombros, e carros, navios e barcos voaram, foram levados como se fossem carrinhos de brinquedo, e casas destruídas. Esse tsunami foi causado pelo vulcão, né, Hanak Krakatau,
que entrou em erupção e o mar não recolheu tanto dessa vez como aviso, como acontecia sempre, né, antes dos tsunamis, e causados por terremotos. Então, assim, não houve tanta prevenção dessa tragédia. Bom, eu sou pequena diante de um mundo tão grande, né? De um Deus tão grande que revela, mas Deus sabe que disso e nos coloca em oração. Às vezes não é coisa que a gente consegue ir lá, mas que consegue, que pode orar, né? Deus, Ele estabeleceu orações para mim nas madrugadas. É Ele que me acorda e de diversas maneiras. Já acordei com um hino lindo que fala: Meu amado filho, te escolhi, né? Assim, cantado por vozes maravilhosas que nem são terrenas. É da porta da minha casa, como se fosse uma serenata, coisa maravilhosa. E eu acordo 3 horas, já são 3 horas da manhã. Eu fui acordada com o chamado batendo forte na minha porta, na porta do meu quarto. Adão, Adão. Eu acordava, era 3 horas, eu nem sei porquê, Adão. E já fui acordada com culto, com sonhos, com o Senhor todo de branco, de barba, cabelos brancos, me acordando quando vai olhar 3 horas da manhã, com sinos, sirenes e pedidos de socorro. Já fui acordada e já tem anos que acordo neste horário e oro. O Senhor revela em sonhos. Muitas vezes eu estou fraca, né, com sono, mas desperto para orar. Glórias a Deus, né, pela oportunidade de orar enquanto todos dormem, indefesos. Ele tem os que ele escolhe para dar plantão espiritual, né, como suporte para você, para mim, para nós, para nossas famílias, né? E é por isso que o inimigo ira tanto e nos persegue tanto. Na próxima vez, eu conto mais experiência para vocês. Deus seja contigo. Amém.